Nós vamos ler os versículos do 31 ao 35 e depois do 69 a 75. O tema da nossa mensagem nessa noite é Cantando de Galo até que o galo cante. Mateus capítulo 26, do 31 ao 35, mas antes nós vamos orar. Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, pedimos que nos fales através da Tua palavra, recebas o nosso culto, a nossa adoração e fales conosco, Senhor, nos transforme pela Tua palavra. Em nome de Jesus, porque oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Mateus 26, do 31 ao 35, diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Os irmãos podem sentar. Que situação complicada, não é? Uma pessoa que acabou de dizer que fazia, acontecia, que tudo podia acontecer com os outros, menos com ele, mas de repente acontece isso que está no texto. Já aconteceu isso na sua vida? Você pensar que pode, que faz, que diz, etc., e comigo é assim, e de repente, diante de uma situação que você disse que reagiria, né, ficou patético. E não fez nada. Eu já vi pessoas dizendo, umas contando que foram assaltadas, e outra pessoa, se fosse comigo eu faria, não sei o que, eu reagiria e tal e tudo. Aí aquela pessoa foi assaltada. O que você fez? O que eu ia fazer? Né? Cantou de galo, mas não fez nada. Na verdade, esse texto aqui que nós lemos está num contexto em que Jesus está caminhando a cruz, ele está em Jerusalém, são os últimos dias da sua vida, e ele está instruindo os discípulos sobre o que viria depois. Porque seguir a Jesus Cristo exige grande responsabilidade. Não é só se tornar crente, exige compromisso. E o Senhor Jesus Cristo, quando chamou aqueles discípulos para segui-lo, os quais foram chamados de apóstolos depois, a palavra apóstolo quer dizer enviado por. Então Jesus chama aqueles apóstolos, os 12 principalmente, como uma missão. Que missão eles tinham? Que quando Jesus voltasse aos céus, eles continuassem pregando a mensagem que Jesus lhes ensinara. E a partir da ressurreição de Jesus Cristo, ele estaria nos céus, de onde comandaria e comanda a igreja através do Espírito Santo que ele enviou. E os discípulos então estavam sendo instruídos. Jesus chama esses discípulos e vai dedicar muito tempo, todos os 4 evangelhos mostram isso, o empenho de Jesus em preparar aqueles discípulos, porque eles não só teriam a função e a obrigação e o dever de proclamar a mensagem de Jesus Cristo, como demonstraram com suas vidas que eles tinham também sido transformados. E muito mais, iria pesar sobre eles a responsabilidade de escreverem parte da Bíblia. A Bíblia até então não estava toda escrita. O Novo Testamento não havia sido escrito. E parte disso aqui foi escrito pelos apóstolos de Jesus Cristo. Eles escreveram vários livros e deixaram para nós toda a vontade de Deus expressa na sua palavra. Então Jesus está aqui nesse momento instruindo principalmente os discípulos sobre o que viria depois. Que eles, quando seguiram a Jesus, eles tinham aquela ideia
de que Jesus era o Messias de Israel, como de fato era, e que eles tinham sido chamados de uma forma muito especial, para que quando Jesus chegasse em Jerusalém, conquistasse o poder dos romanos, tornasse Jerusalém a capital da terra, e eles teriam um cargo importante no governo do Messias. E eles foram descobrir, bem no final, que não era isso que ia acontecer. Jesus Cristo seria morto, seria entregue aos gentios, seria crucificado, e eles teriam que continuar a obra de Jesus Cristo, e eles próprios seriam perseguidos e não teriam cargo nenhum importante, a não ser a importância que se tem em pregar o Evangelho, mas em termos financeiros, de prestígio e tal, não teriam. E eles estavam descobrindo isso naquele momento. Eles estavam muito decepcionados. Quando Jesus morreu, você encontra relatos dos discípulos extremamente decepcionados com Jesus. Eles se esconderam. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que Lucas cita, né? Eles estavam caminhando e conversando, e o próprio Jesus, depois de ressuscitado, aparece entre eles e eles não percebem que é Jesus. Daí então Jesus pergunta para eles: vocês estão conversando sobre o quê? E eles dizem: olha, você é estrangeiro aqui, você não sabe o que aconteceu? Eles estavam nervosos. Aí Jesus fala o quê? Jesus parece que quer obrigar a gente a falar o tempo todo, né? A respeito de Jesus Nazareno, nós esperávamos que ele fosse a redenção de Israel, mas ele morreu. Aí Jesus começa: honestos e tardos de coração, para entender o que os profetas e todas as escrituras falam. Daí explicou as escrituras para eles. Daí então eles foram iluminados pelo Espírito Santo e entenderam a mensagem do Evangelho. Mas eu quero chamar você, aqui hoje já tem pouco tempo, para a gente acompanhar esses textos que lemos, e entendermos um pouco o que a palavra de Deus nos diz. Com esse texto aqui, Jesus começa dizendo uma coisa muito importante. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Por quê? Por quê? Porque está escrito. Às vezes a gente lê a Bíblia e passa por cima dessas expressões. Está escrito aonde? Está escrito no Antigo Testamento. Então Jesus toma como fiel todas as palavras do Antigo Testamento, e aí ele chancela o Antigo Testamento como sendo expressa a palavra de Deus. Jesus disse: esta noite vai se cumprir a profecia que está escrito a meu respeito. Esta noite todos vos escandalizareis em mim. E ele diz: está escrito. Então ele chancela o que está escrito no Antigo Testamento e atesta a veracidade da revelação de Deus. Quando você lê os Evangelhos, você vê que, principalmente Mateus, os outros evangelistas também fazem isso, vão citando os acontecimentos de Jesus e dizendo para que se cumprisse o que estava escrito. Por exemplo, Jesus nasceu de uma virgem. Isso estava escrito em Isaías 7,14, há 740 anos antes de Cristo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Aí Mateus diz: para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Então tudo na vida de Jesus estava escrito. O local do nascimento de Jesus, Miqueias 5,2, profetizou em 738 a.C. E tu, Belém Efrata, posto que menor entre as capitais de Judá, de ti me sairá aquele que será guia em Israel, cujas saídas são desde a eternidade. Então tudo em Jesus estava escrito. Quando Jesus nasceu, Herodes matou os pequenos, as crianças de até 2 anos, querendo matar Jesus. Então os pais de Jesus, orientados por Deus, pelo anjo, foram para o Egito. E em Osés capítulo 11, versículo 1, em 746 a.C., Osés disse: do Egito chamei meu filho. Estava escrito que ele voltaria. E o local para onde ele iria estava escrito em Isaías 9:1-2, que seria a Galileia. Lá no capítulo 9, versículos 1 e 2, que eu vou ler aqui, diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E está falando de Jesus aqui, porque no versículo 6 desse capítulo 9, Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então o profeta Isaías
em 740 a.C., profetizou que quando Jesus retornasse do Egito, iria para a Galiléia. Então, tudo em Jesus estava escrito. E quando Jesus disse para os discípulos naquela noite, naquele dia, que o pastor, que seria ele no caso, seria ferido e as ovelhas se dispersariam, Jesus cita então a profecia de Zacarias 13:7. E Zacarias profetizou em 520 a.C. Então tudo em Jesus estava profetizado. E Jesus toma essas profecias e diz para os discípulos: vai se cumprir porque está escrito. Ele atesta as palavras das profecias do Antigo Testamento. Então ninguém pode dizer que o que está escrito no Antigo Testamento, por exemplo, não é de Deus, porque o próprio Jesus disse que era. Se eu digo que as profecias do Antigo Testamento, os escritos do Antigo Testamento, não têm credibilidade, não têm historicidade, eu estou dizendo que Jesus também não sabia o que dizia, porque ele disse que era verdade. E na vida dele tudo se cumpriu conforme estava escrito. E essa profecia de Zacarias, por exemplo, disse: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Nessas últimas instruções de Jesus aos discípulos, ele fala sobre o que estava escrito. E ele disse: mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Sua ressurreição também estava escrita. No Salmo 16, versículo 10, diz: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E Pedro, explicando no capítulo 2 de Atos, esse versículo diz: porque Deus o ressuscitaria dos mortos. Então tudo em Jesus estava escrito. E quando ele se dirige aos discípulos, ele diz que vai se cumprir porque está escrito. Amém? Aí que entra Pedro na história. Pedro então canta de galo. A expressão cantar de galo refere-se ao fato de alguém gabar-se das próprias forças, da própria capacidade, jactar-se, orgulhar-se do seu eu e achar que pode fazer todas as coisas sem a ajuda de ninguém, inclusive de Deus. Fazer alguma coisa, tomar uma decisão importante. E a palavra de Deus nos chama a atenção para isso. Se você abrir sua Bíblia na Epístola de Tiago, no capítulo 4, veja que muitas vezes nós cantamos de galo também, em muitas ocasiões da nossa vida. Pedro, eu vou falar um pouco mais detidamente dele, mas deixa eu fazer esse adendo aqui para mostrar que muitos de nós cantamos de galo muitas vezes na vida, em todas as nossas atividades. Capítulo 4 de Tiago, versículos do 13 ao 16, diz assim: e agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é o quê? Maligna. Veja só, eu vou me referir a Pedro depois, mas referimos a todas as coisas da vida. Quando a gente diz: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu faço assim, comigo é assim, eu vou tomar tal ou qual decisão, eu vou negociar, eu vou fazer isso, tal. A gente está se jactando de uma capacidade que nós não temos. Quando você vê aquele programa lá, o Aprendiz, é muito incentivado aqueles participantes que eles digam que eles têm capacidade para fazer as coisas. Eu posso, eu faço, eu não sei o quê. Eu acho que se um crente verdadeiro participar daquele programa, ele vai perder feio. Porque quando o Roberto Justus perguntar para ele: você tem capacidade, você pode? Ele vai falar: olha, a minha capacidade está em Deus. Eu só posso em Jesus Cristo. Paulo disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, a nossa dependência de Deus deve ser constante. A Bíblia diz aqui que a nossa vida é como um vapor que passa. Eu não sei o que vai me acontecer daqui a pouco. Eu não sei o que me acontecerá quando eu disser a próxima palavra. Como é que eu posso dizer que eu vou fazer acontecer determinadas coisas se eu nem sei o que vai acontecer daqui a um segundo? E a Bíblia nos adverte sobre isso. Diz que toda jactância, toda glória como essa é de procedência maligna. Veja só, irmãos, nós os crentes também, nós tomamos decisões às vezes que são malignas. Quando a gente se jacta do posso, eu, etc., a Bíblia diz que isso é uma
dependentes dele. Então, todo crente do Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que deve aprender é depender de Deus. E nós dependemos para tudo. Por que existem tantas religiões? Porque em cada religião é ensinada uma forma de você, ser humano, fazer alguma coisa para agradar a Deus. A Bíblia é o contrário disso. A Bíblia diz: você não pode fazer nada para se salvar. Você não pode fazer nada para agradar a Deus. Deus é quem fez por você, enviando o Filho para morrer no seu lugar e te dar de graça a salvação. Ou seja, a Bíblia diz que nós não somos nada, que não podemos nada e que a nossa vida é um mero vapor. E não é? Mas nós nos jactamos de grandes coisas. Então Pedro, quando Jesus diz para eles: todos esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Depois que eu ressuscitar, iria diante de vós para a Galileia. Então Pedro vai cantar de galo, como nós cantamos muitas vezes. Mas Pedro respondendo disse: e ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. O que Jesus acabou de dizer? Vocês todos vão se escandalizar em mim. E o que Pedro disse? Eu não vou. Parafraseando, Pedro disse mais ou menos isso: Senhor, dessa vez suas palavras foram tolas, porque eu me conheço muito bem e sei que tenho capacidade suficiente para fazer o que quero fazer e vou fazer como estou dizendo. O Senhor vai ver e vai morder a língua. Pedro se opõe a Jesus. E não só se opõe a Jesus, como se opõe. Veja só a quem Pedro se opôs. Não está escrito na Bíblia? Não estava escrito no Antigo Testamento? No livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7, eu vou ferir o pastor das ovelhas e as ovelhas se dispersarão. Essas palavras são de quem? De Deus o Pai, através do profeta Zacarias. Pedro contradisse quem? Pedro contradisse Deus o Pai, que tinha declarado isso no passado. Pedro se opôs a Deus o Espírito Santo, que inspirou o profeta a escrever. E Pedro se opôs a Deus o Filho, que estava falando as palavras. Pedro se opôs a toda a Trindade. É brincadeira um negócio desse, não é? Você fica olhando para Pedro e fala: esse Pedro merecia uns cascudos. Olha para você. E veja se você nunca fez isso. A Bíblia tem escrita muitas coisas. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus. Existem muitas coisas na Bíblia que está escrito e que nós não cumprimos. Eu queria só chamar a sua atenção para um fato muito simples, que está na Epístola aos Colossenses. Tem outros textos também, mas porque é um texto bem menor, eu vou querer que você me acompanhe. Abra sua Bíblia no capítulo 3, versículos 18, 19, 20 e 21. Olha, está escrito. O que eu quero que você entenda é isso: está escrito. E se está escrito, é palavra de Deus, e Deus quer que seja assim. Uma coisa muito simples. Aqui a Bíblia fala sobre relacionamento familiar. Está escrito? Ou não? Colossenses 3, 18 a seguir. Veja se está escrito. Diz assim: vós mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Está escrito que a mulher deve se submeter ao marido? E o que acontece quando a mulher não se submete ao marido? A sociedade conjugal vira um problema. Daí vão naquelas igrejas que vão ungir, vão pagar não sei o quê, para Deus tirar o demônio. Não é demônio, é desobediência à palavra de Deus. Desobediência expressa ao que Deus disse. Então muitas mulheres falam: mas eu não posso ser submissa ao meu marido. Ele é a boca aberta. Como é que eu vou me submeter a uma boca aberta? Aí a Bíblia diz para o marido: vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Aí o marido fala assim: mas como é que eu não
de um homem não se irritar contra a sua mulher? Principalmente quando ela olha para você e fala assim: meu amor, sua decisão não está boa. Ai meu Deus, o cara, né? Aí canta de galo. Que quem manda sou eu sou o líder da minha casa, você tem que me obedecer, você tem que ser submissa. Sabe uma coisa errada em nós homens crentes? É querer submeter a mulher. Porque a Bíblia diz para a mulher ser submissa ao marido, mas não diz para o marido submeter a mulher. E normalmente o homem que não ama a esposa, repito, o homem que não ama a esposa, normalmente ele diz para ela: você tem que ser submissa a mim, cala a boca. Lembra daquele quadro do Chico Anísio? Que tinha aquela cala, né? Lembra? Tem homem que faz isso em casa com a mulher, tem homem crente que faz isso. Calada, você tem que ser submissa. Não, mas você vai tomar uma decisão errada. Calada, você é submissa, tem que ser submissa a mim. A Bíblia não manda nós fazermos isso. A Bíblia diz para nós, maridos, eu acho muito interessante o linguajar bíblico, porque ele se dirige às pessoas que quer falar com a pessoa. Quando fala para a mulher, diz: mulheres, sejam submissas a seus maridos. Não diz para o marido: marido, submeta a sua mulher. E fala com o marido: marido, ame sua mulher. E não se irrite contra ela. Está escrito? E quando nós não fazemos, o que acontece? Depois aqui a Bíblia fala: vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Os filhos, graças a Deus, que os meus, às vezes contestam assim. Mas é um problema me contestar. Quem já me contestou sabe disso. É difícil, né? Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. As filhas, meu pai é... minha mãe, nossa, 2 quadrados em casa. Sabe nada. Aí, por isso merece respeito. O estudo que você tem hoje foi teus pais que proporcionou. A vida que você tem, a casa que você mora, o carro que você anda, foi teu pai e tua mãe que proporcionaram isso. Então você deve ter muito respeito, não pelo que ele te deu, mas pelo fato de ser teu pai e tua mãe. E quando o filho reconhece isso no pai e na mãe, ele é muito abençoado por Deus. Mas a Bíblia diz também para os pais: pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Às vezes nós, os pais, nós somos muito irritantes mesmo. Não somos? Fala a verdade. Né? Em vez de você ouvir o filho, você enche o filho de regra e quer que ele cumpra. Aí o filho fala: pai, não, cala a boca. É a mesma coisa, né? Vai fazer o que eu mandei. Mas, cala. Aqueles quadros lá do Chaves, né? Vai falando um negócio, o outro entra no meio. Cala, cala, cala. A pessoa quer se expressar e os pais não deixam. Você tem que deixar seus filhos se expressarem. E depois você aconselha. Relacionamento familiar é um negócio que a Bíblia fala. Relacionamento laboral. Vós servos ou empregados, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Tem muita gente que fala: eu não tenho sucesso no meu trabalho. Contesta o chefe, não é um bom trabalhador, na hora do serviço fica pregando para os outros. Nós temos que pregar? Temos, mas temos hora de almoço, nós temos intervalos. Você é contratado para trabalhar. O crente deve ser o melhor trabalhador da empresa e deve obedecer ao seu patrão. Se não tiver bom lá, pede demissão. Mas não fique lá contestando. A Bíblia diz: servos ou empregados, obedecer aos vossos patrões. E finalmente tem algo aqui nesse texto que é muito interessante. É o chamado dever de consciência. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então todos os nossos relacionamentos são feitos para Deus. Nosso relacionamento conjugal é feito para Deus. Nosso relacionamento laboral no trabalho é feito para Deus. Nosso relacionamento com os nossos filhos é feito para Deus. Então tudo que você faz, a Bíblia diz: faça para o Senhor e não para os homens. Isso está escrito.
Mas nós não observamos. Mas aí tem o problema do canto do galo. Quando você é crente, o Espírito Santo fala com você. Na sua consciência, no seu coração, nem crente vive uma vida de pecado sem que o Espírito Santo fale com ele. E essas coisas, esse dever do marido para com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos com os pais, o empregado com o patrão com o empregado, tudo isso é gerido por Deus. E quando nós descumprimos isso, nós pecamos. Porque o que é pecado? É transgressão voluntária da vontade conhecida de Deus. E quando eu conheço a vontade de Deus e transgrido, então eu estou pecando. Quando a gente fala de pecado, às vezes você sempre pensa em adultério, matou alguém, homicídio. Essas coisas são pecado. Bom, quando Jesus fala com Pedro, e Pedro canta de galo, como nós cantamos tantas vezes, Jesus reafirma suas palavras. Jesus não tenta provar suas palavras, ele simplesmente reafirma sua palavra. Ele diz, quando Pedro falar, todos vão se escandalizar, menos ele. Jesus fala, em verdade eu te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro se opõe de novo. Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aí tem um texto que nós lemos depois, do 69 a 75, Pedro está lá no meio do pátio, em que Jesus está sendo julgado na casa do sumo sacerdote, e chega uma serva e fala assim, você também é dos dele? Eu não. Chega outro e fala, você também estava com ele? De jeito nenhum. Ele começou a jurar, juro por Deus, juro pela vida dos meus filhinhos, eu nunca vi esse homem. E o outro chega e fala assim, olha, você estava com ele porque a tua fala te denuncia. Olha que coisa interessante. A tua fala te denuncia. Você pode tentar esconder que você é crente, você não vai conseguir. Eu já vi de casos de crentes que entraram em boteco, resolveram beber. Chega um outro para lá e fala assim, ô irmão, vai outro aí? Ele arregalou os olhos. Você me conhece? Não, vai pegar ele, irmão. Parece que está escrito na cara assim, crente. O cara olha na testa e fala, está escrito crente. Chega a pessoa e fala para Pedro, a tua fala me denuncia. Você é igualzinho a eles, você estava. E diz que Pedro começou a praguejar. Sei lá se falou palavrão, o que ele falou aqui. Começou a praguejar, falou, eu não conheço esse homem. E jurou de novo, pelo amor de meus filhinhos. Lucas, quando relata esse fato, e o galo canta, diz que Jesus estava lá, em pé, sendo julgado, e olhou para Pedro. Oh, meu Deus do céu, que coisa horrível. Você canta de galo e você descobre, você sabe que você faz essas coisas sem perceber? A gente está ali e tal, fazendo as coisas, você nem percebe que você está fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. Aí o galo canta. O galo cantou 3 vezes. Pedro, eita, e agora? O que eu vou dizer em casa? Eu vou falar para você, não tem coisa pior do que você ser pego ou na mentira. E isso é uma mentira, né? Eu me jacto, me orgulho das minhas condições e tal, eu vou fazer, vou acontecer. E você não faz, não é nada disso. O que a Bíblia quer é que nós dependamos de Deus. Quando você lê os escritos de Paulo, ele fala, eu já trabalhei muito mais do que todos vocês. E ele fala, não mais eu, mas a graça de Deus em mim. Então tudo que a gente faz é por Deus, é para Deus. Tudo que a gente faz é na dependência de Deus. Eu posso ser o melhor de todos os crentes, você também. Desde que a gente fique sob a dependência de Deus. Não fique por aí dizendo que você é o maior de todos os crentes, que pode fazer muitas coisas. Não faça isso, não. Diga simplesmente, Senhor, dê-me a tua graça para que eu possa andar, para que eu possa prosseguir. É muito chato você se mostrar com umas capacidades que de fato você não tem, e depois todo mundo vê e fala, você não tem, e você vai ficar reconhecendo que não tem. Foi o caso de Pedro. O galo cantou e ele chorou amargamente. Sabe uma coisa? Eu acho muito interessante Pedro. Pedro é um ser humano comum. Eu gosto de pessoas humanas. Eu gosto de pessoas que às vezes, como Pedro, se gabam.
Mas eu gosto de pessoas que, como Pedro, quando veem que não consegue fazer aquilo que disse, eles conseguem reconhecer. Eu não sou isso. E o que Pedro fez? A Bíblia diz aqui que Pedro chorou amargamente, quer dizer, arrependeu-se. É muito interessante quando você é um ser humano. Eu li uma frase de um certo teólogo que ele disse que quanto mais humano você se torna, mais perto de Deus você chega. Porque quanto mais humano você é, mais você reconhece a dependência de Deus. Então não queira ser. Queira ser, mas não demonstre ser. Deixa que Deus haja na sua vida e faça de você aquilo que Ele quer que você seja. Bom, nosso tempo se foi. Mas eu quero deixar para a nossa meditação nessa noite o seguinte. Nesses 2 trechos da palavra de Deus que a gente leu, principalmente, nós temos que aprender pelo menos 3 coisas. Primeiro, que a Escritura Sagrada é palavra de Deus e, portanto, é verdadeira e capaz de nos trazer a verdade divina sem qualquer sombra de erro ou de dúvida. Segundo lugar, quando Jesus se refere às Escrituras do Antigo Testamento, ele atesta sua veracidade plena como palavra de Deus. Em terceiro lugar, ninguém pode contradizer a verdade divina sem sofrer as consequências. E quando nós contradizemos a verdade divina e nos arrependemos, amém, como Pedro. Se você ler o capítulo 21 de João, o próprio Jesus vai atrás de Pedro depois. Jesus encontra Pedro. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Jesus vai atrás de Pedro e depois que ressuscitou, encontra Pedro e disse: Pedro, você me ama? Pedro fala: é, Senhor, eu te amo. Jesus: tá bom, Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Jesus olha para Pedro e fala outra vez: Pedro, você me ama? Pedro fala: Senhor, te amo, né? Tá bom, Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Mas Jesus olha a terceira vez para Pedro e diz: Pedro, você me ama mais do que esses? Não foi o que ele disse? Que ainda que todos se escandalizem, eu não. Você me ama mais do que esses? Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, você não sabe todas essas coisas. Você não sabe que eu te amo. Então 3 vezes negou, 3 vezes teve que dizer que amava. Mas arrependeu-se e Jesus vai atrás. Você sabe que o problema nosso não é exatamente o pecado, mas é não arrepender-se dele. A Bíblia diz que confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Portanto, se você é crente e você se encontrou numa situação como essa de Pedro, às vezes a gente acha que a gente não vai cair em determinadas situações e cai. Exatamente por falta de dependência de Deus. Mas aí a gente reconhece que errou, reconhece a fragilidade, reconhece que Deus é o nosso Pai, é o nosso amigo, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos dá graça, e a gente vai arrependido a Ele e fala: Senhor, me perdoa que eu errei. E Ele fala: perdoa sim, meu filho, e nos abraça, e nos toma de volta para a sua comunhão. Amém? Que Deus, queridos, nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça entender que o plano dele para a nossa vida é excelente. Às vezes nós não correspondemos, mas quando voltamos a Ele, arrependidos, Ele continua com seu plano estendido sobre nós, com a sua mão estendida para nós, e nos abraça e nos traz ao seu aconchego. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, esse é o nosso Senhor. Amém? Que Deus seja louvado para todo sempre. E lhe abençoe. E se eventualmente você errar e pecar, saiba que Deus te perdoa. Mas não persista no erro. Disse um certo pensador judeu que quando nós pecamos uma vez e repetimos o erro, já no primeiro a gente não fica isento. Não repita um erro, sabendo que é um erro. Principalmente se esse erro é de fato pecado contra Deus. E se a palavra de Deus diz para a gente viver de uma certa forma, vivamos da forma que Deus quer que a gente viva, para a nossa própria felicidade e para o progresso do seu reino. Amém.